No vídeo de hoje, vamos efetuar o estudo de uma small cap do setor automotivo, líder mundial do setor em que atua. Vamos passar pelas suas linhas de negócio, pela governança e também alguns indicadores de situação financeira da empresa. E se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo até o final desse vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e hoje vamos estudar essa empresa, a IOSP Maxion, código de negociação MYPK3. Então, bora lá para o estudo. Vamos falar um pouco sobre o business. Então, a fundação da empresa aconteceu em 1940, a sua listagem na Bolsa de Valores em 1984 e o ticker MYPK3. O segmento de atuação da IOSP Maxion é no segmento de automóveis. Basicamente, pessoal, aqui é a fabricação e comercialização de rodas, tanto para veículos leves quanto para veículos comerciais. A IOSP Maxion é uma companhia global, ela é líder mundial na produção de rodas automotivas e é um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas. Olha o tamanho dessa empresa, são 31 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários. Então a gente vê aqui que é uma small cap, mas ela já tem uma presença global e com 31 unidades. Falando mais ainda sobre o business, ela tem algumas repartições e é importante para o investidor de longo prazo entender essas repartições e como ela ganha dinheiro. A primeira parte, a primeira repartição, é a Maximum Wheels. Ela é responsável pela produção e comercialização de uma ampla gama de rodas de aço para veículos leves, de rodas de aço para veículos comerciais e também para máquinas agrícolas. E também tem uma outra parte que ela é destinada a rodas de alumínio para veículos leves. Então, todo esse arcabouço é através da Maximum Wheels. A segunda divisão é a Maximum Structural Components, que é responsável pela produção de longarinas, de travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves. E uma outra parte, pessoal, é a Amstead Maxion. Essa parte aí ela é responsável pela produção de rodas e fundidos ferroviários, tá? Fundidos industriais e vagões de carga. Então aqui a gente consegue ver essas três divisões do business da IOSP Maxion. E ao entrar no site de RI da empresa, ela tem essa seguinte mensagem para os seus acionistas, que tem um comprometimento com um planejamento estratégico baseado na busca de um crescimento equilibrado com a disciplina financeira, através da manutenção de margens operacionais, para que possam remunerar o capital aplicado e agregar valor aos acionistas. Esta é a mensagem da empresa no site de RI. Vamos falar agora de um outro ponto muito importante, que é a governança. Então, olha só, qual é o segmento de listagem dessa empresa? É o novo mercado, que é o mais alto nível de listagem atualmente da nossa bolsa de valores. Ela tem 100% de tag along e um free float de aproximadamente 55,8%. Essas são as suas ações em circulação. Ao fazer um estudo dos seus principais acionistas, nós temos o fundo Alaska Investimento com aproximadamente 13,3% das suas ações ordinárias. Em segundo lugar, o fundo de investimento em ações, o WPA-EST, com aproximadamente 9,91% das suas ações ordinárias. E em terceiro lugar, o grupo Compass LLC, com aproximadamente 6,27%. E na sequência vem toda a família IOSP, né, cada um com sua respectiva participação na empresa. Então, esses são os principais acionistas da IOSP Maxion. Chegamos a um outro ponto também muito importante do nosso estudo, que é a saúde financeira dessa empresa. Então, olha só, esse gráfico mostra todo o lucro líquido reportado ao longo do tempo, os dividendos distribuídos e a relação payout, que é basicamente, né, o dividendo sobre a relação dividendo sobre o lucro líquido que foi reportado. Então a gente consegue observar que ela teve uma oscilação do lucro líquido ao longo do tempo. Em 2011, um lucro líquido reportado de 223 milhões. E aí, uma redução ao longo desse período, chegando em 2017 em 6 milhões de lucro líquido reportado. Teve uma melhora operacional em 2018 e 2019, sendo que em 2019 o lucro reportado foi de 337 milhões, porém, em 2020, infelizmente com toda essa questão da pandemia, ela reportou um prejuízo na ordem de 362 milhões. E mesmo assim ela teve uma distribuição de dividendos, tá? Obviamente que isso devido a um caixa já anterior, mas essa é a situação do lucro líquido reportado ao longo do tempo.
Bom, o lucro líquido reflete na cotação. Isso o investidor de longo prazo deve saber, né? Que basicamente a cotação reflete o lucro líquido da empresa ao longo do tempo. E desde os dados do início aqui de 2011 até a atualidade, essas ações ela teve até uma desvalorização numa ordem de 40%, né? E a gente consegue ainda observar naquele período, né, entre 2016 e 2017, uma redução na cota, justamente pelas reduções lá no lucro líquido reportado. E aí, a gente tem esse outro indicador de rentabilidade muito importante, que é o ROIC. Percebamos que em 2017, em 2010, perdão, em 2011, ela teve ali um ROIC numa casa entre 12,82% e 13,44%, né, respectivamente, o que é um ROIC ok. E aí, entre 2012 e 2019, ela ficou com um ROIC constante, algo em torno ali de 9, 8%. E é claro, né, em 2020, ela teve um ROIC negativo em menos 0,76%. Então, esse é o nosso indicador de rentabilidade. Um ROIC acima de 10 já se torna algo bem interessante, mas também tudo depende do seu setor, da atuação da empresa e tudo mais, mas aqui um ROIC interessante da IOSP Maxion. O próximo indicador é a margem líquida. Então a gente observa uma margem líquida relativamente ok entre 2010 e 2011, porém uma redução da sua margem, ficando entre os 2012 e 2019, né? Algo ali girando em torno de 1 a 2% a sua margem líquida, o que é uma margem comprimida, né? Mas para o setor ok. E em 2020, devido aos fatores que a gente já viu, ela teve ali uma margem líquida negativa em menos 3,91%. E aí, nós temos aqui a receita, a evolução da receita ao longo do tempo. E aí, pela imagem, a gente consegue observar uma evolução constante na receita. Em 2010, começando com 2,2 bilhões e em 2019, em 10 bilhões. Então, ao longo do tempo, esse aumento na sua receita líquida. Só que aí, a gente tem que identificar de onde vem essa receita. Quando a gente olha no site de RI da empresa, a gente consegue ver esses dados. Então, por exemplo, 34% da receita da IOSP vem através da comercialização e fabricação de rodas de alumínio para veículos leves, tá? 28% da sua receita de rodas de aço para veículos leves, 20% da receita rodas de aço para veículos comerciais e aí o restante, né, para componentes estruturais, tanto para veículos leves, o que representa bem pouquinho, né, apenas 2%, e para veículos comerciais, o que representa um pouco mais, algo em torno de 16%. Esse aqui é o EBITDA. Então, olha só a evolução. Entre 2011 a 2019, a gente vê um EBITDA crescente, né? Começando lá com 410 milhões e atingindo 1,09 bi em 2019. E, obviamente, com toda a questão, em 2020 ela teve uma retração do seu EBITDA, chegando em 370 milhões. E aqui a dívida líquida, o que é um fator muito importante. Olha como a dívida era bem controlada em 2011, algo em torno de seus 510 milhões, e teve um aumento em 2012, chegando ali em 2,5 bi, próximo disso de dívida líquida, e se manteve nesse patamar até 2019. Em 2020, teve um aumento da sua dívida líquida, chegando em 3,5 bi. Né? Então, isso é um fator muito importante, e isso já nos remete a esse próximo indicador, que é a dívida líquida sobre a EBITDA. O que acontece? Se você teve uma redução de EBITDA e um aumento da dívida líquida, você teve esse índice aqui aumentado. Então, olha só, a gente consegue perceber que ela vinha ali com uma certa alavancagem bem tranquila entre 2010 e 2011, aumentou ali para algo em torno de 5,05 em 2012, mas ok, e se manteve com uma alavancagem ali de algo na sua ordem de 3, um índice de 3 de dívida líquida sobre EBITDA até 2019. E em 2020, por causa da redução do EBITDA e aumento da dívida líquida, a gente teve esse índice indo para 9,45. Então, aqui é uma coisa muito importante que o investidor de longo prazo deve focar, né? Uma lupa aqui sobre isso, afinal de contas, aqui já começa a colocar um pouco em xeque essa questão financeira da empresa. Esse índice é o fluxo de caixa livre. Então, a gente consegue observar que o caixa da empresa, ao longo do tempo, também teve algumas oscilações. Teve pontos positivos e alguns negativos. Então, olha só, em 2012, né, um fluxo de caixa livre em menos 1,4 bi. E também um fluxo de caixa negativo em 2015 e em 2016, né, respectivamente 172 milhões e 21 milhões. Veio ali uma melhora, né, em 2018, 2019 e agora também em 2020, novamente negativo em 222 milhões, o fluxo de caixa livre, pessoal. E o último indicador aqui é o da liquidez corrente, que é a capacidade da nossa empresa, né, de cumprir com os seus passivos de curto prazo. Então a gente consegue observar aí
um índice de liquidez corrente ok, acima de 1, ali vindo entre 2012 a 2019, e agora em 2020, 1,12, então essa é uma parte que nos deixa tranquilo, a questão da liquidez corrente. Para a gente finalizar com um overview dessa empresa, a gente pode efetuar aqui uma análise SWOT. Obviamente que cada investidor vai colocar suas premissas. Esses são simplesmente alguns pontos que eu coloquei aqui para que a gente possa ter um estudo melhor da empresa. Então, os pontos fortes, a gente pode considerar o quê? Ativos altamente especializados, uma tecnologia empregada nas operações e uma ampla presença global. Então, para você fabricar essas rodas, você precisa de um know-how, de todo um processo tecnológico para isso. Então, isso já são os pontos fortes da IOSP Maxion, bem como essa ampla presença global que ela tem ali e uma base, né, de clientes também bem robusta. Tudo isso são seus pontos fortes. Com pontos fracos, a gente pode colocar as ineficiências operacionais. Afinal de contas, a gente conseguiu observar que ao longo do tempo ela teve uma oscilação no seu lucro líquido e no fluxo de caixa livre. Então, talvez aqui algumas questões operacionais, algumas ineficiências, elas podem ser aí corrigidas. Como oportunidades, né, a empresa tem um crescimento inorgânico e também implementação tecnológica a fim de melhorar, de elevar essa eficiência operacional. O que significa esse crescimento inorgânico? Ela pode efetuar aquisições de outras empresas para juntar uma sinergia e melhorar os seus resultados operacionais. E na implementação tecnológica, desenvolver novos processos para a fabricação e comercialização das rodas de uma forma a melhorar a sua eficiência. Como ameaças, nós temos a desaceleração econômica e também um setor que, com as crises, ela pode ter uma redução muito grande no volume de vendas. Então, é um setor que está exposto, né, à nossa economia e ela é muito cíclica. E então, no meu ponto de vista, ameaças para o business. Finalizando, eu gostaria só de lembrar que isso não se trata de uma recomendação de compra nem de venda e que se eu pudesse dar 5 estrelas, a minha humilde opinião são 3 estrelas para a empresa. Devido ao que? A um produto que não tem um diferencial tão grande, não é algo disruptivo no mercado. São rodas, né, muito bem produzidas e comercializadas, mas que não tem aquele potencial, aquela via de caminho amplo para a empresa. Também, olhando o histórico, a gente vê algumas ineficiências operacionais, não teve um aumento de lucro líquido, a cotação ao longo de 10 anos teve ali até uma redução, então a gente não consegue observar assim eficiências operacionais a longo prazo para essa empresa, né? Então, eu colocaria aqui 3 estrelas como um overview dela, né? Novamente, lembrando que não se trata de nenhuma recomendação, pessoal. Chegamos ao final do estudo dessa small cap do setor automotivo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos. Nos vemos em mais vídeos. Até mais!